Bom, gente, mas para que eu comece, eu vou contar um pouco da minha chegada, da minha história, né, frente à constelação familiar. E eu acredito que muitos profissionais vão se reconhecer nessa caminhada, nessa trajetória. Alguns talvez estejam lá no início da trajetória que eu vou começar a contar. Mas para mim, a constelação familiar chegou na minha vida em 2012. Né? Ela chegou em 2012 e naquele momento, como cliente, e em 2012 eu fui convidado a participar do movimento em grupo, no qual era facilitado pelo saudoso e hoje falecido professor Nelson Teston, né? Então, foi nesse momento eu fui convidado, né? Fui convidado a participar dessa constelação familiar. Eu me lembro que eu conhecia muito pouco, né? Dizia assim, meu Deus, o que é isso? Na verdade, eu achava que era um pouquinho de astrologia, né? Porque falava de constelação. Eu sempre gostava de signo e tal. Eu disse, será que tem a ver com isso, né? Mas tudo bem, fui lá, fui convidado. Até então fisioterapeuta, né? Minha primeira profissão, né? Atuando em UTI, trabalhando no centro de coluna, um centro bem respeitado e conceituado aqui na região oeste de Santa Catarina, os maiores centros de reabilitação e de dor, e atuava com acupuntura. Então, em algum momento, sempre no mundo clínico, né, no mundo cartesiano, bem focado no mundo cartesiano. E aí recebi o convite para participar da constelação familiar, e aí de alguma maneira eu dizia assim, meu Deus, será que é astrologia, o que é? Mas como eu confiava bastante, né, no indicante, que era minha irmã, ela disse, isso vai te ajudar, eu sei que você está passando por alguns problemas aí, de ordem emocional, algumas questões aí, vai te ajudar. Ok, né, eu disse, ok, vamos lá. Eu me lembro que era um sábado à tarde. E aí, chegando lá, fiz o primeiro movimento de constelação familiar, no qual fez muito sentido para mim, né? Então, quando eu fiz aquele movimento de constelação familiar, né, a dinâmica em grupo, né, que é o forte da constelação, aquela dinâmica em grupo, no qual eu tive que olhar para as relações, principalmente com a relação com o meu pai, e foi algo muito forte, assim, né? Muito impressionante para mim. Eu sempre falo, né, que as constelações suspendem, né? O tempo e o espaço é suspenso, né? Parece que você não existe mais nada ao teu redor, né? Parece que você entra num estágio ali de flow, assim, né? Entra num mundo de flow e nesse mundo de flow o tempo e o espaço some, né? Tu não enxerga mais ninguém ao seu lado, né? E foi esse primeiro movimento, né, que eu tive a honra aí de ter sido constelado pelo professor Nelson. E aí nessa jornada, nessa caminhada, né, obviamente, eu comecei a me interessar por esses assuntos, né? Me interessar por os assuntos holísticos, né? Comecei a olhar para essas terapias complementares. Comecei primeiro como cliente. Eu me recordo que tem uma história que em algum momento da minha vida eu estava caminhando, acho que isso é um pouquinho antes de 2012, devia ser mais tempo aí, 2005, 2004, me lembro que eu era jovem, assim, tinha recém me formado, né, meio que de família, assim, não acreditava em nada disso, na verdade até debochava disso. Me recordo que eu até estava caminhando na rua e encontrei um livro, que eu nunca mais achei aquele livro, né, que eu acho que eu deveria ler aquele livro, ou talvez já era um sinal. E aí eu encontrei um livro de Reiki. E aí eu me lembro que eu peguei, assim, eu acho que alguém perdeu, obviamente. E aí eu peguei na mão esse livro, procurei, olhei de um lado, olhei do outro, não tinha ninguém na rua. Era um horário bem cedo, assim. Não tinha ninguém na rua. Eu me lembro que eu levei o livro, né? Não me deu coragem de deixar o livro caído ali. Eu disse, vou levar esse livro. Ainda me lembro que eu peguei o livro de Reiki na mão e disse, meu Deus, quem que acredita nessas merdas? Desculpa a palavra. Foi o que eu, no início, né? E aí eu me lembro que dei esse livro de presente. Para vocês terem uma ideia quanto que eu era avesso, assim, né? Não queria nem olhar para terapias holísticas. Né? Tava totalmente fora do meu propósito e pior, né? Muito cético. Então, se tem alguém que pode falar, né, que saiu do ceticismo, né, e quem entende o lado cético, entende a dor do cético, né, esse alguém sou eu, que para me convencer nunca foi muito fácil. E aí, quando eu fui fazer esse movimento de constelação familiar, foi o primeiro que eu disse, meu Deus, faz muito sentido, né? Aquilo
realmente tocou na dor, né? Tocou na dor, e eu olhei na época era o professor Nelson trabalhando, e eu dizia assim, como é que esse cara faz isso? Eu sempre dizia assim, como é que esse cara faz isso? Porque será que ele tem algum dom especial? É uma pessoa maravilhosa, mas eu ficava pensando, meu Deus, será que ele tem um dom especial? Como é que ele faz isso? Eu ficava pensando. Como é que ele descobre isso? Como é que a pessoa sente? Eu começava a me questionar. Poxa, né? Como é que sente? Ok. Naquele momento não passou disso. E aí, a partir de outros movimentos, comecei a participar de constelações como apoiador. De alguma maneira eu me sentia bem, tal. E aí começou a estreitar o meu relacionamento com o professor Nelson. E aí, em determinado momento, ele disse assim, vamos fazer um curso de Reiki. Lembra do curso de Reiki, do livro de Reiki que eu contei para vocês? Eu disse, será, né? E eu não sabia dizer não na época, né? Eu não sabia dizer não, para mim, em alguns momentos me ajudava, né? Em alguns momentos piorava. Mas na época eu não sabia dizer não para nada. Tá bom, vou fazer. Mas fui lá, fiz o curso de Reiki. Né? Hoje eu digo que só faço Reiki na minha família, né? Não faço Reiki comercial. Ou às vezes quando a gente faz filantropia, alguma coisa assim. E aí eu estava fazer o curso de Reiki, fiz o curso de Reiki. Só que não saía do mundo cartesiano, né? Eu disse assim, não, sou um fisioterapeuta, aqui é meu lugar, né? Estou com clínica, estou com UTI e pronto. Não vou sair do meu lugar aqui e está tudo bem. Em um determinado momento, né? Aquilo começou, conforme eu ia entrando no mundo holístico, começou a ficar meio que apertado para mim o mundo cartesiano. Começou a ficar meio que injusto, assim. Né? Começava meio que dar um desconforto. E em um determinado momento, né, quando começa a ampliar, né, hoje eu entendo que a gente começa a ampliar os conhecimentos, começa a nos colocar e começa a questionar muitas coisas. E aí, teve um momento em que eu tive cálculos renais. E nesse cálculo renal, que foi algo realmente dramático, né, porque cálculo renal é uma das 3 piores dores, né, juntamente com a dor de dente e com a dor do parto, essa nunca saberei, mas as outras duas já tive. E o cálculo renal, para mim, passa de longe de dor de dente. Né? Passa 1000 vezes, né? Bater na madeira, que é uma dor de dente do que de cálculo renal. Né? Parto, eu não sei. E aí, né, tive um cálculo renal, e aí eu me lembro que, nesse momento, tinha uma colega minha, que hoje é muito conhecida pela medicina germânica, que é a Marina Bernardi. E a Marina Bernardi disse assim, olha, a colega minha de profissão, ela é fisioterapeuta, e ela atuava com microfisioterapia, que já era uma área meio holística, assim, da fisioterapia, né? Que era uma área meio que, né, mais buscava integrativa, assim, né? Não é holístico, mas integrativo. Aí eu disse assim, ela, Rafael, vamos fazer uma microfisioterapia, né, aí para esse cálculo renal, e ok, né, como eu disse, vamos fazer. E aí, de alguma maneira, né, a microfisioterapia trabalha mais em capas embrionárias e tudo super legal, show, assim, eu disse, meu Deus, nossa, que bacana, que ampliação isso, né? Que ampliação. E aí, no caminho, né, eu fui cliente também da microfisioterapia, e aí, nesse processo eu tive um adoecimento na coluna, que era um processo cirúrgico, uma cirurgia muito, muito arriscada, né, no qual o índice de lesões, né, neural era muito alta. E eu também continuei com as sessões de microfisioterapia como cliente, né? Era fisioterapeuta de formação, né, sou fisioterapeuta de formação, e no caminho da microfisioterapia. E aí cheguei lá, a Marina disse assim, olha, Rafael, estou conversando com o Tiziar Urubi, que trabalhou com o Dr. Hammer, um médico, né, que tem conhecidíssimo na Europa, né, com um vasto trabalho. Infelizmente, o trabalho dele foi rechaçado, né, porque ia de
de encontro, né? Ia contra muitos conhecimentos já da medicina, né? Mexia com muitos conceitos já pré-estabelecidos, né? Ele chegou a ser cassado, tiraram a carteira dele de medicina. Mas depois tu lê sobre o cara, tu diz assim, não, o cara de burro não é. Só para ter uma ideia, é ele que inventou o bisturi, né? Só tem a patente do bisturi. Então, de burro o cara não tem nada. Mas tudo bem, um grande pesquisador. Eu disse, vamos conhecer a pesquisa do cara. Ele disse, tem meia linha da medicina germânica, da microfisioterapia, vamos estudar. Aí a gente fez um grupo, na época eu acho que era 26 pessoas, a gente trouxe a Itziara Urubi, uma espanhola, a gente trouxe, fez o curso em Cascavel. E eu me recordo que aí ela... Só que eu esperava, né? A visão cartesiana, né? Eu esperava o quê? Um monte de fisiologia, um monte de explicação científica e tal. E ela começou bem pequena. Ela disse, olha, eu vou começar com alguns casos aqui, e quem tiver alguns casos, aí depois ela vai entrando no conteúdo, né? Usando a didática dela. E aí, nesse movimento, a Itziara Urubi, hoje também saudosa e falecida, Hammer também, saudoso e falecido, ela pegou e convidou algumas pessoas. Eu me lembro que tinha duas poltronas. Para mim, fisioterapeuta, foi o primeiro movimento que eu disse assim, que estranho, não tem uma maca. Não tem uma maca. Tem duas poltronas, né? É uma terapia, é uma psicoterapia, esse negócio. Aí lá, ela chamou, ela disse, o que tu tem? Eu disse, tô com um problema na coluna em tal lugar, não sei o que. Aí a Itziara Urubi, né, essa espanhola, ela pegou e disse assim, bom, isso aí é um conflito X, Y, Z, está relacionado com a energia de pai. Eu disse, mas que coisa, gente. Que coisa. Que mané energia do pai. Eu pensava na hora, eu não acredito nisso. E aí eu já tinha feito a constelação em 2012 com o professor Nelson, em 2014 estava, 2013, 14, não me recordo o ano exato. 2010 com o professor Nelson, constelei, e em 2012 foi o curso com a Itziara Urubi, eu me lembro que era 2 anos depois. Eu disse, mas voltou essa história de pai, gente? Mas que coisa! Energia de pai, coisa de pai. E aí eram duas técnicas, né, que já tinham mostrado o mesmo norte, o mesmo caminho. E aí as duas técnicas, eu disse, meu Deus, tá, tudo bem. E aí eu me recordo que eu me especializei em medicina germânica, né, foi a primeira turma aqui do Brasil, fiz parte da primeira turma do Brasil, hoje a Marina é super conhecida, ela se aprofundou mais e eu segui um outro caminho que eu vou complementar para vocês aqui. E aí, o que eu pensei? Comecei a atender, né? E aí teve uma transição, né? Saí do centro de coluna, montei o meu instituto, que é o Instituto IOD, mais voltado, porque como começava a não caber, entende, gente? Não cabia. Chegava uma pessoa lá com um problema de coluna, ele queria fazer fisioterapia, queria fazer acupuntura, queria fazer tal coisa. Ele não queria saber de conflito, entende? Ele não queria saber de conflito. Então, e aí eu começava a enxergar, tu sabe que tu começava assim, eu preciso resolver isso na caixa de fósforo, só que eu sei que é isso aqui. Aí eu começava a me sentir como assim, meu Deus, ele precisa resolver isso, cara, e ele tem que fazer isso aqui. Eu começava a me sentir, não inútil, mas quase isso. Quer dizer, ele quer fazer isso aqui, veio, comprou, pagou por isso aqui, mas ele precisa disso. Tipo, não cabia mais em mim o conhecimento cartesiano. Né? Ou eu não cabia mais ali, né? Naquele mundo, naquele planeta. O cara chegava com uma epicondilite, né? Uma dor no braço aqui, né? Eu perguntava de quem que ele está se afastando, esse cara? Quem que ele está empurrando para os lados? Né? Ou uma pessoa com uma escoliose, né? Dizer, quem que está dando porrada aí para ele sair aí, né? Que ele está demitido em algumas coisas. Eu começava a identificar que se a pessoa não, e também vinculado à minha história de cura, se a pessoa não resolvesse essa parte conflitual dela, ela não se curava. Entende que daí eu me sentia enxugando gelo? Eu começava a me sentir enxugando gelo. Só que daí o cliente ele ia dizer assim, mesma coisa que você
né? Quando começou a ter conveniência no posto de combustível, você começou a achar estranho. Meu, comida no posto de combustível, quero abastecer e ir embora, né? Mas quando chegavam os clientes lá para fazer, sei lá, uma fisioterapia, e eu sabia uma coisa, sabia a origem, e o cara, né, sei lá, faz aí, mexe no meu braço e cala a boca, né? Só faltava responder isso. Porque daí comprou uma sessão de fisioterapia, uma sessão de acupuntura. E naquela época muito mais difícil. E aí, obviamente, né, conforme eu ia conversando com os clientes, eu também começava a fazer a abordagem da medicina germânica. Ok. E aí, nesse movimento, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu fiz uma transição de carreira, né? Eu fiz uma transição de carreira e disse assim, olha, fundei o Instituto IOD, disse que quero levar os conhecimentos integrativos, complementares e holísticos, né? Porque eu comecei a ver que as pessoas precisavam, né, desse movimento. Né? E o Instituto IOD continua até hoje. Esse foi fundado em 2015. E aí, o que acontecia? O que acontecia? Eu tratava as pessoas, né, com a abordagem da medicina germânica, e em algum momento sempre observava o quê? Olha, comecei a observar assim, que de cada 10 pessoas, 9 o problema estava na família. De cada 10 pessoas, 9 o problema estava na família. Um conflito X, Y, Z, conflito na família. E aí, como um bom fisioterapeuta, eu disse assim, olha, precisa dar um passo a mais. Dá um passo a mais, dê um passo a mais. E aí, algumas pessoas já estavam fazendo psicoterapia, outras, nunca tinha abordado isso, eu já abordei em psicoterapia, uns tinham resultado, outros nem tanto, mas ainda existia aqui. E aí, o que eu fazia? Eu indicava para o Nelson. Né? O Nelson vinha aqui, até ele vinha no Instituto IOD, e ele constelava, foi o primeiro constelador aqui do Instituto IOD. Ele fazia grupos, né? Nós não fazíamos, nós locávamos o auditório aqui para ele, mas a gente já indicava, olha, vai ter constelação com o professor Nelson, tal. E aí era uma vez por mês, alguma coisa assim. Então chegava um cliente, né? Eu atendia com a abordagem da medicina germânica, geralmente com câncer, ou qualquer doença osteomuscular, qualquer conflito, fazia essa consulta, né? E daí identificava, olha, aqui tem um problema ali de herança. Ok. A partir de então, precisava de algo para ressignificar, para alinhar, para trabalhar aquelas relações. E eu indicava a constelação familiar. Só que a constelação familiar, para mim, já era muito distante. Já. Lembra que eu saí do cartesiano e já fui pro holístico, mas eu fiquei ali meio que me segurando aqui na parte mais científica do negócio, né, nas abordagens mais científicas. E aí teve um momento que fui convidado a estudar constelação familiar pelo professor Nelson também, e comecei a estudar com ele. Então, mas para isso eu comecei a quebrar muitas crenças dentro de mim. Muitas crenças. Primeiro, para ser bem sincero para vocês, antes de eu olhar, eu não entendia direito. Eu dizia assim, como é que as pessoas sentem? Eu achava que tinha algum mentor, alguma coisa que soprava lá, porque eu já gostava de espiritualidade, já me alinhava um pouco o espiritismo. Eu achava, Rafael, antes de estudar constelação, que era meio espiritismo, para falar a verdade. Eu dizia assim, não, isso é espiritismo. Ele deve ouvir algo. Porque as pessoas estão ali na frente, estão se mexendo, e ele pergunta o que sente. Dali um pouco ele perguntava, tem assassinato na tua família? A pessoa, sim, meu pai foi assassinado. Mas o cara conheceu o cara ali agora. E ele fez uma única pergunta e a certeira. Não. Ele tem alguém que sopra no ouvido dele. Certo? Eu começava a pensar isso. Alguém que sopra no ouvido dele. Não pode. Eu disse, não, isso é espiritismo. Para minha crença, eu já aceitava, já estava tranquilo. Né? Se eu fosse de uma religião que não aceitasse, não tem nada a ver com religião, tá, gente? Estou dizendo só das crenças. Se fosse uma outra religião que não se dá com o espiritismo, ou é meio ateu, agnóstico, sei lá, não ia dizer, não, estou fora. E aí eu tinha esse mito, né? Eu achava, não é isso. E aqui, realmente, o primeiro mito que existe. A constelação ser vinculada ao espiritismo. Ser vinculada que o facilitador recebe algo. Recebe algo.
E depois quem estuda a constelação vai entender que ele simplesmente está a serviço do fenômeno. Ele não nega o que ele está vendo. O que é um fenômeno? Começou a cair pedra, né? Pedras de gelo, obviamente, ali fora. Chuva e pedra. Ele está observando, está caindo pedras. Ele está a serviço do fenômeno. E aí, então, eu olhava para as constelações antes e dizia assim, não, o cara recebe alguma coisa, recebe a informação de alguém. É um mentor, é um guia, alguma coisa assim. Só pode. Não tem outra explicação. E aí, quando eu comecei a estudar e compreender, eu comecei a entender que não era isso. Não era isso. Então, o primeiro mito. E ontem eu falava de que estão vendendo as constelações erradas. Alguns vendem isso. Alguns facilitadores vendem isso. Que é uma maneira errada de vender constelação, não tem nada a ver com isso. Né? Tu vai vender... não, o cara não recebe nenhuma informação extraplanetária. Não, ele está a serviço do fenômeno. Ele se torna fenomenológico. Essa que é a grande mudança. Em vez de ser cartesiano, em vez de ser olhar para algo fotografável, ele se torna fenomenológico. Essa é a diferença. Um grande passo a mais. Em vez de se tornar somente investigativo, pelo que a pessoa sabe, ele se torna fenomenológico. Amplia para a fenomenologia. Então, na fenomenologia, começa a identificar as questões. Então, o primeiro mito da constelação é isso, que é a espiritualidade, que é espiritismo, desculpa. Espiritualidade tem ligação, sim. Porque, obviamente, nós temos espiritualidade em tudo. Né? Então, aqui eu comecei a compreender isso, comecei a entender isso. Então, foi o meu primeiro passo. Lembra? Olha só, eu saí lá no mundo cartesiano, né, e fui galgando passo, fui entrando. E conforme eu fui entendendo as constelações e compreendendo as constelações, eu comecei a compreender o que é a constelação. Né? Outra situação. A constelação, ela é uma atenção ao fenômeno. Ela mostra a dinâmica oculta por trás de algum conflito. Ponto. Então, quando a pessoa diz assim, eu tenho um conflito com meu pai. E aí, lá na medicina germânica, a gente via que essa pessoa, por exemplo, tem um conflito com o pai e já estava desenvolvendo uma lesão de coluna baixa, por exemplo. Ou um problema no quadril do lado direito. Então, eu identificava, na medicina germânica, a gente tinha conflito com o pai. Daí nós ia para a constelação, conflito com o pai. Só que aqui agora nós precisamos do quê? Da fenomenologia para entender o que está em desordem no sistema para que essa pessoa tenha um conflito com o pai. Ela não tem conflito com o pai do nada. Existe uma dinâmica, porque na verdade não existe conflito com o pai e a mãe. Existem pessoas fora do lugar. Tá? Então, nesse caminho nós tínhamos que dizer assim, qual que é a origem do conflito com o pai? Né? Então, aqui nós entramos profundamente na dinâmica oculta. E aí existe a abordagem sistêmica, primeiro o diagnóstico, depois a abordagem sistêmica, que é baseado nos estudos, nas observações, né? Por isso que não se diz que é científico, porque existem observações, baseado em estudos e teorias, né? A teoria das hierarquias, a teoria das leis sistêmicas, né? Que é amplamente difundida já na psicologia. Então, aqui, baseado naquilo, eram feitos os alinhamentos. Então, o que a constelação não é? Psicoterapia. Psicoterapia. E é aqui que um monte de psicólogo berra. E alguns com razão.
Por quê? Se o constelador, o facilitador, não é psicólogo, ele não tem que usar a abordagem de psicoterapia ou terapia comportamental, cognitivo, comportamental. Né? Ele não tem que entrar nesse lugar. Esse lugar é do psicólogo. Se o psicólogo tem a abordagem da constelação familiar, ele utiliza a técnica da constelação familiar em um determinado momento. Ele usa assim, ele diz assim, olha, nós vamos montar um grupo de constelação familiar. A tua psicoterapia é na segunda-feira, às 9 da manhã. O grupo de constelação familiar, que é outra história, nós vamos utilizar à noite. É outra história, outro movimento. A abordagem, a teoria das hierarquias ou das abordagens sistêmicas, que já tem na psicologia, ele utiliza no consultório tranquilamente. Mas a constelação em si, ele reserva um momento para isso. Pode ser um momento que o cliente esteja ciente disso. Por quê? Porque como ele vai identificar o oculto, o psicólogo, assim como todos nós, terapeutas, não vai ter acesso ao oculto, porque se está oculto, o cliente não vai relatar. Ponto. Ela é uma abordagem que ajuda a identificar o oculto e o que está travando. Então, a constelação não é psicoterapia. Isso é bem importante deixar claro aqui. Existe uma abordagem sistêmica, que é, obviamente, a sua conversa a respeito da abordagem, mas não é a psicoterapia. A psicoterapia é feita lá com psicólogo, ou psiquiatra, ou psicanalista, sei lá. Ok? Aqui esse é o entendimento. E aí a constelação está indo para o ralo em algumas coisas, porque tem gente aprendendo errado. Ou se metendo no lugar errado. Uma das principais coisas que a gente aprende, Dani, já vou ler teu comentário. Um dos principais erros que mata qualquer pessoa é invadir território de outro. Que mata, que eu digo, a sua... que gera conflito. Todo conflito significa o quê? Alguém está fora do lugar. Tá? Então é bem importante estar no seu lugar. Dani, o que ela traz aqui? No curso de constelação sistêmica que eu estou fazendo, somos ensinados a ter percepções. Tipo, se houver um movimento de suicídio por enforcamento, talvez o constelador vai sentir um aperto no pescoço. É um exemplo. Ele se coloca ao campo, né? Se coloca ao movimento do campo. É uma percepção. Pode ser, por exemplo, né, um aborto que teve um cordão enrolado nessa questão. O facilitador não vai chutar. Ele vai perguntar para a pessoa. Olha, aqui demonstra isso aqui mostra isso. E esta questão traumática, tá? XYZ gerou isso. Ok? Então, aqui, nós começamos a identificar quais influências que geram aquele problema em você. Ou gerou o problema no cliente. Tá? Então, verdade, a constelação é uma abordagem sistêmica e fenomenológica. Fenômenos não se explicam. Então, eu vejo muito constelador querendo dizer assim, já foi comprovado pela ciência. Não, gente, não entre por aí. Não entre por aí porque a ciência é um monte de início, meio e fim. A constelação não é isso, gente. Não tem como você dizer assim, ó, vou colocar numa caixa. A constelação é muito ampla para o cartesiano. Ela é muito grande para o cartesiano. O cartesiano enxerga o mundo em porções, em partes, em quadrados, em números. E no nosso planeta não existe nada na vida que seja quadrado. Você não acha nada. Não existe uma folha, não existe um animal, não existe uma parte do teu corpo, não existe um órgão quadrado, não existe nada quadrado. O cartesiano é quadrado. É útil, sim, mas é segmentado e quadrado. Então, quando a gente vai falar de algo amplo e holístico, você não pode querer que seja quadrado.
Percebe? Não tem como explicar a presença e a existência de Deus pela ciência. Tirem isso da cabeça. Tirem isso da cabeça. Então, mito é ficar falando que constelação é científico. Só vão desgastar. Só vão se desgastar. Porque a constelação é fenomenologia. Fenomenologia. É fenômenos. Estão tentando explicar o fenômeno do início do mundo até hoje. A ciência já foi investido, sei lá quanto, na descoberta da cura do câncer. Não acharam até hoje. Porque vai precisar quebrar o cartesiano para descobrir. Só isso. Então, entenda, a ciência é super importante. Eu tenho minha origem toda baseada, tenho mestrado em saúde coletiva, em epidemiologia. Eu sei como funciona a ciência. Tá? Eu sei como funciona a ciência. Então, quando vem alguém querer discutir comigo, científico, não, eu digo, não estou falando que é ciência. Ninguém fala que é ciência. É fenomenologia. Estamos nos colocando a dispor da fenomenologia. A ciência diz, bateu a porta, ponto. A fenomenologia bateu a porta porque está estressado, bateu a porta porque deu um vento, bateu a porta porque soltou sem querer. Ou nem bateu a porta e você achou que bateu a porta. Isso é fenomenologia. Tem milhões de coisas. A ciência, ela é fechada, cartesiana. Então, muitos aí estão tentando forçar, sabe? Force. Não existe nada quadrado, gente. Não existe nada quadrado. Então, profissionais que são convidados a ampliar, quem não consegue sair do cartesiano não aguenta, não tolera a constelação. Não vai tolerar a constelação e não vai tolerar nada que é holístico. Eu me lembro lá no início. Era rechaçado, eu rechaçava isso. Eu dizia que era besteira. Então, aqui nesse momento, nesse lugar, não adianta brigar. A ciência tem a metodologia dela e a maneira dela trabalhar. E pronto. Ok. Fenomenologia é outra coisa. Tá? Fenomenologia é outra coisa. Graças à fenomenologia, por isso que a ciência não consegue explicar a existência de Deus. E aí vivem, milhões de artigos, Deus versus a ciência. Aí começam a entender e compreender como é que acontecem os milagres na vida. Muitas pessoas, tem relatos aqui, pessoas que entraram nas abordagens aqui, e simplesmente zeraram o processo de câncer. Eu vou falar que é milagre? Não. Vou falar que é ciência? Muito menos. Tem como provar que é ciência? Senão a ciência vai dizer, todo mundo que fizer constelação, que tem câncer, vai se curar. Ou 99%, 98%, segundo dados X, Y, Z. Começando com o ponto A, para o ponto B, para o ponto C. É fenomenologia, como é que você vai colocar nisso? Né? Então, o mito da constelação é dizer que é científico. E aí o profissional faz muita força. Tem uns que eu estou vendo fazendo força. Fazendo força. Muita força. É uma abordagem fenomenológica que mostra para a pessoa o que está oculto. Ponto. O que está oculto. Aquilo vai mudar as percepções da pessoa. Nós não sabemos o resultado. A ciência tenta comprovar o resultado. Ponto. É o trabalho da ciência. Por exemplo, a vacina do Covid ainda não tem dados satisfatórios segundo a ciência. Ponto. Tem algumas pesquisas, mas ainda não tem dados satisfatórios, porque precisa de 5 anos. Segundo a ciência. É 5 anos.
Nós só vamos saber todo, segundo o mundo cartesiano da ciência, daqui 5 anos, que foi aplicado lá a primeira vacina no primeiro chinês lá em 2020, sei lá que dia foi, 2025, vai poder se traçar todo o estudo. Segundo a ciência, é isso. Isso é ciência. Então, nem as vacinas são comprovadas hoje cientificamente. Vocês entendem, gente? Vocês entendem? Aqui, porque a ciência colocou as regras, não sou eu que estou falando. Não é o Rafael que está falando. É a ciência que criou as regras. Então, a regra do jogo é essa. Segue a regra do jogo. Se não seguiu a regra do jogo, não é científico. E aí, tem gente que está querendo colocar fenomenologia em ciência. A mesma coisa que o padre querer provar cientificamente que Deus existe. Não vai colocar em números. É fenomenologia. É fenomenologia. Então parem de brigar com isso. Só que quem é profissional de ajuda, ele tem que olhar o cliente como um todo, inclusive pela espiritualidade, inclusive pela epidemiologia e pela epigenética. E ele tem que olhar também pela parte da ancestralidade, pois ele é todo, ele é um ser, é um todo, está na sua frente. Ele não é uma porção, uma parte. Ele não é esse controle remoto. Ele é um todo. E a espiritualidade, as crenças, os valores estão, sim, incutidas nas pessoas. Né? Tem religião que não pode fazer transfusão de sangue. Né? O médico não pode ir lá fazer transfusão de sangue. Menos que ele esteja desacordado e ele não sabia. Existe, sim. Nós somos um todo. Nós não somos um ser único. Nós não somos um ser matemático. Então, nós olhamos também para as abordagens. Então, quando um profissional que tem toda a abordagem, que tem essa abordagem mais ampla, é um profissional altamente recomendado. Altamente recomendado. E aí, eu sempre digo assim, que quem quer aprender a constelação, que é profissional de ajuda, o que é um profissional de ajuda? Se você é um profissional de ajuda e não sabe o que é um profissional de ajuda, você está bem atrasado. Mas tudo bem, vamos lá. O que é um profissional de ajuda? Advogados, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, líderes de RH, gestores, que mais? Advogados, professores. Eles são profissionais de ajuda. Pastores, padres, né, que não é profissionais, mas ajudam outros. São pessoas que ajudam outras pessoas. Então, se ela não tem essa abordagem fenomenológica, né, ela pode estar vendo só um pedaço. E quanto mais amplo você é, mais você serve o seu cliente. É assim que funciona. Então, gente, eu teimei bastante, assim. Teimei bastante, assim. Então, primeira coisa, não entre nessa. Então, o mito é dizer, não, a constelação é científica. Tem vários artigos, relatos, tal, mas é fenomenologia. É fenomenologia. Tem algumas coisas que eu até diria que poderia ser científico, né? Mas vai ter ali alguns viés. Vai ter algumas dinâmicas, algumas questões. Né? Precisa entender os viés. Precisaria ter muito tempo e investimento para isso. Só que, claro, isso ninguém vai querer investir, porque não vende remédio, né? Então, dificilmente alguém vai bancar um estudo desse, né? Mas entendam como é que funciona. Né? A ciência tem o seu tempo e tem os seus pragmatismos. Ponto. Então, não queira colocar algo tão amplo e grande como a constelação. Fato é, fulano, um BO, né? Nós temos um BO. Então, o fato é lá,
Masculino de 26 anos feriu com arma branca, que é uma faca, feminino de 23 anos. Levando o feminino de 23 anos a óbito. A ciência vai trazer esse dado. Homicídio. Homicídio. Motivação, ciúmes. Motivação, término do relacionamento. O máximo isso. Só que toda a dinâmica que tem por trás desse caso, a ciência não vai trazer. Ou não vai comprovar. Entendeu? Entenderam? Só que esta dinâmica é a responsável para que todos nós evitamos, curamos ou deixamos de fazer algo que leve a acontecer isso. Aí tem uns bocó que dizem, tá dizendo que a culpa é da vítima. Ninguém falou isso. Estamos dizendo que tem dinâmicas que levam a isso. Tem dinâmicas que levam a isso. Por que que essa vítima se relacionou com aquele homem? Por que que aquele homem se relacionou com aquela mulher? E por que que aconteceu essa dinâmica? Essa resposta está na ancestralidade, ponto. Quem quer brigar com isso, brigue. Quem quer ficar no curtinho ali, fique. Quem quer enxergar só essa parte, enxergue. Quem quer enxergar amplamente e aprender e crescer e se desenvolver como ser humano, não só para ti, né, mas para a sua vida. Alguém que diga, por exemplo, né, nesse caso tão dramático, né, que é um feminicídio hoje, né, alguém que diga, você precisa ter força de pai, né, como criança, os dois precisam, o homem e a mulher, precisam da força de pai. Por exemplo, a força de pai diz os limites. Quem tem força de pai interna, pai forte no coração, sabe os limites. Eu sei que eu não posso meter-lhe a mão numa mulher ou num homem, qualquer pessoa. Porque eu tenho pai forte no meu coração. Agora eu tenho. Antes de constelar, eu brigava. Eu não brigava com mulher, mas me cagava de pau aí com qualquer coisa. Eu estava brigando no trânsito, fazendo besteira, brigando em boate, casa noturna. Não tinha limite, não sabia. Né? Não tenho o nariz torto por nada. Né? Não tem uma cicatriz aí por nada. Percebe? Então, aí fica, que é culpa da vítima, enxergam só aqui. Nunca vai resolver esse negócio. Nunca vão encontrar cura. E aí os profissionais de ajuda, que ainda ficam também só aqui, como é que ele vai ajudar o cliente? Como é que ele vai ver amplamente? Sem essa abordagem, sem esse estudo, e sem a fenomenologia, sem o entendimento. Aconteceu, e agora? E agora? O que aprendemos com isso? Por isso que a constelação é em grupo. Porque o grande aprendizado, que às vezes serve a um constelado, serve a todos. Ao facilitador, serve ao que está assistindo, serve a todos. Que nós começamos a enxergar amplamente a vida. E as posturas que fazem com que você fracasse ou tenha sucesso. As posturas que te levam à morte e as posturas que te levam à vida. As posturas que te levam à saúde, ou adoecimento, ou à saúde. As posturas que te tiram energia e as posturas que amplificam a sua energia. Então, aqui, nesse movimento, nós começamos a identificar o que está oculto. Que levam ao adoecimento, né? Que levam ao adoecimento.
Será que o câncer é só porque comeu tomate com agrotóxico? O que faz com que tenha uma doença autoimune, que o corpo cria anticorpos contra ele mesmo? O que é? Será que é só o que a ciência tem escrito? O que gera uma esclerose? Entende? Então, o profissional que já está sentindo esse chamado, ele é convidado, sim, a buscar esses movimentos. A Fabiana traz aqui, para curar ou descansar. Né? Às vezes é só, já está resolvido, né? Deixa rodar. Então, essa aprofunda um movimento de servir a constelação. Eu digo que quem tem esse conhecimento está no mínimo 10 anos à frente. Hoje a internet ela tá num movimento muito perigoso, um movimento polarizado. E o Covid, gente, Covid pela que é vírus, sabe o que é? Separação emocional. Separado de quem? De todos. Nós temos 5 círculos do amor. Primeiro círculo, tua família de origem. Você, teu pai, seus irmãos. Depois o círculo. Desculpa, primeiro círculo, teu pai e tua mãe. Primeiro círculo do amor. Existe um círculo entre os dois, só dos dois ali. Ah, o que tem a ver comigo? Tudo, senão tu não nasceria, Cristo abençoado. Primeiro círculo do amor, pai e mãe. Segundo círculo, você, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Terceiro círculo do amor, você e a sua mulher. Ou você e seu marido. Você e seu relacionamento. Forma-se um outro círculo do amor. Quarto círculo do amor, suas famílias. Família dela, família da tua família, os tios, primos, todos pertencem. Ah, tem um tio louco, vou excluir. Não pode excluir. É o teu quarto círculo do amor. Quinto círculo do amor, humanidade. Crenças, religiões, países, cores, credos, partidos políticos. Quinto círculo do amor. Se você estiver separado de um desses, você está susceptível a vírus. Por que o planeta arrumou uma pandemia? E parece que não entendeu nada, ficou mais polarizado ainda. Por isso que ficou mais polarizado ainda. Gente, os vírus, as bactérias, os fungos servem a nós. Nós estamos em simbiose nesse mundo. Vocês já assistiram Guerra dos Mundos, um filme bem antiguinho, do Tom Cruise, acho que é. Tom Cruise. Que lá tem umas máquinas que saem, depois começam a matar todo mundo, e depois começam a fazer uma colheita dos seres humanos, né? Faz uma trituração, joga, pulveriza sangue. Aí, de repente, ninguém conseguia matar, as máquinas eram super fortes, né? Não tinha o poderio bélico do planeta, não conseguia vencer os extraterrestres. Aí, de repente, no final do filme, Steven Spielberg meu Deus, né? Esse cara tem 100 anos à frente. Né? Aí simplesmente começa a morrer do nada. Sem o ser humano aprender, eles iam ser dizimados. Sem o ser humano, aquele filme tem um final bem filosófico. Sem o ser humano não saber de nada. Aí, de repente, viram, não, eles adoeceram, pegaram um micro-organismo que tinha no sangue humano e morreram. Você é cheio de bactérias. Se você bater as botas, no momento que você bateu as botas, as bactérias já começam a fazer o teu estágio de decomposição. Né? Tem bactérias no teu estômago, tem bactérias no teu trato intestinal.
Toda vez que você toma um antibiótico, você teria que, no mínimo, fazer uma reposição de lactobacilos. Agora tem aquele enterogermina lá. No mínimo, você deveria fazer isso. Então, aqui nesse movimento, aqui nesse lugar, né? Nesse lugar, o que a gente vê? O vírus é uma separação. E aí está muito polarizado as coisas. Muito polarizadas as coisas. E aí, essa polarização causa mais divisão. Essa polarização existe, né? Na igreja existe pecado, pecador, inocente. A polarização existe dentro da empresa. Ah, o meu sócio fez isso errado. Eu não. Mas tá, ó, todo mundo junto, ó, se lascando. Porque tem a polarização, não existe a inclusão. E sem a inclusão do ruim e do bom e do mal, do que serve e do que não serve, não se forma a terceira via, a integração. Não tem como ampliar. Ah, ele me traiu. Você colocar aqui na internet, né? Você colocar na internet um texto aberto, né? Nós estamos na rede aberta. Você colocar na internet um texto aberto e eu impulsionar. A traição é culpa do traído? Meu Deus. Né? Que não é culpa, mas vamos exagerar aí. Nossa! Nossa! Quer dizer, é falta de caráter, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos lá para os valores e para a polarização. Porque a gente diz assim, qual é a parte tua? E as pessoas nós só vamos evoluir como seres humanos se nós compreendemos a nossa parte. Ponto. Porque enquanto estivermos na dinâmica do fracassado, que é reclamar, justificar e se explicar, que é a dinâmica das vítimas, enquanto estivermos nesta dinâmica, não vai ter solução. Vai ter repetição. Vai continuar nessa bagaça, vai continuar sofrendo. E aí a constelação faz a integração. Faz a integração. Anotaram a tríade do fracassado aí? Reclamar, justificar e se explicar. Ah, ele me deixou. Ele ficou comigo, que eu atendo gente revoltada, com o antigo amor. Ah, eu dei tudo, fiz tudo para ele. A gente ficava, ele só me enrolava, achei que ia namorar, e aí na hora que ele não precisou mais, ele me largou e começou a namorar com outra. A pessoa fica com revolta. Aquela pessoa. E vai lá, conversa com os amigos, com as amigas, até mesmo às vezes amigos em comum, os amigos em comum param de falar com o cara, porque o cara era ruim, ele é o malvado, ele é o ruinzão, ele que destruiu tudo. E ela não, ela é a vítima, querida, santa. Não vai ter solução. Nem ela vai saber o que está fazendo de errado, porque ela está dizendo que é o outro. Não, mas é ele que fez errado, sim. Qual a tua parte disso? Enquanto não sabe a tua parte nisso, né? Como é que você vai... Se você não souber a dinâmica interna, como é que você vai resolver? Ou como é que você vai aprender para o próximo? Porque aquele ali era a tua lição. Aquele relacionamento era a tua lição. Era o teu aprendizado. Então, se você já pagou essa lição com dor, com sofrimento, com tempo perdido, pelo menos leve o aprendizado. Quando você vai numa loja, quando a gente vai numa loja comprar um tênis, né, eu pego o tênis e levo embora, não deixo lá. Então, aqui que é o grande aprendizado. É o grande aprendizado. E precisamos entender o efeito das coisas. Qual o efeito que é? Qual o efeito que tem nós acolhermos crianças de rua, colocar numa casa de acolhimento? Não estou dizendo que não é para acolher, tá? Não polarizem, não sejam xaropes, que pega uma parte
e transforma num discurso, né? Como é que é? Num enredo, né? Para justificar o que tu quer falar. Não. Olha só o que eu tô falando. Qual o efeito? Tô pedindo o efeito. Não tô dizendo que não é para fazer. Tô pedindo só o efeito. De pegar crianças de rua. É por isso que Constelação é bom que promotor estude, assistente social estude. Qual o efeito nós pegar crianças de rua e colocar numa casa de acolhimento? Vamos falar efeitos positivos. Pode falar efeitos positivos. Não vai passar fome, não vai passar frio, vai ter alguém olhando por ele, a sociedade vai olhar por ele. São efeitos. Quais os efeitos negativos que tem? Fica longe do pai e da mãe, pode se tornar rebelde, pode se tornar revoltado, pode se tornar sem força para ir para a vida, pode não se tornar um bom adulto, um bom profissional. Pode, pode. Depende de como é feito isso. Porque existem posturas. E quem aprende a abordagem sistêmica começa a saber os efeitos das coisas. Um outro efeito, dentro do casamento. Eu estou casado, daí tem a minha mulher, nós temos 2 filhos. E ela me traiu. E aí eu resolvi perdoar. Não, vou perdoar. Por tudo que a gente passou, vou perdoar por tudo que nós temos, nossos dois filhos, e eu vou perdoá-la. E aí a gente segue. Qual será o efeito daqui a 1 ano? Qual será o efeito daqui a 2 anos? Qual será o efeito daqui a 3 anos? Qual será o efeito para os filhos? Qual será o efeito no casamento? Vai continuar? Vai terminar? Vai ser feliz? Qual é o efeito? Já digo, devastador. Devastador. Aí tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Que dizem, vamos perdoar. Perdoar, isso aqui, perdoar. Tu é melhor que alguém para estar perdoando? Ou você é um moralista? Ou eu sou moralista? Ou nós somos moralistas? Na Bíblia está lá, né? Jesus Cristo nos ensinou a compaixão. Quem é cristão sabe, compaixão. Compaixão e moralismo não cabem na mesma frase. Compaixão e moralismo não cabem na mesma frase. Daí está escrito na Bíblia: eu não lhe julgo mais, mulher. Eu também não lhe julgo, desculpa. Eu também não lhe julgo. Né? Que ele falou para Maria Madalena. Eu também não lhe julgo. Vai e não peque mais. Compaixão e moralismo na mesma frase? Entendam que a cura só existe quando pegamos a nossa parte e ocupamos o nosso lugar. Só assim é possível. As lições só são aprendidas quando a gente entende a nossa parte, o nosso lugar. Rafael, tu falou da traição. O que faz, então, se quer continuar? Olha para a tua parte, muda aquela postura e deixa o que o outro fez com ele. Ele lida com isso. Ele resolve isso. E compense. É o efeito que tem. Para os filhos não vão ver o pai como fraco e a mãe como ruim, ou vice-versa. Esses efeitos que formam adultos saudáveis no futuro. A Dani complementa aqui com o oposto de morrer é nascer. E o oposto de viver é reclamar. Verdade.